Então vamos juntos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele e a espiritualidade amiga que derrame sobre nós as suas bênçãos e a sua proteção, que permitam que nesta noite possamos abrir espaço em nossos corações e juntos realizar aqui um momento de homenagem ao nosso grande amigo Fábio. Que os nossos corações possam dançar em lembranças boas que tivemos durante esses 72 anos de convivência. Um trabalhador assíduo, dedicado, que foi para nós um grande exemplo. Que as energias, os sorrisos, os abraços desta noite possam diminuir um pouquinho da nossa saudade, da ausência física que se faz neste momento. Agradecemos, Senhor, imensamente por termos tido a oportunidade de compartilhar a nossa jornada ao lado de um ser tão evoluído espiritualmente que nos ensinou com humildade em cada gesto, com seu sorriso acolhedor, sobre humildade, sobre paciência e sobre dedicação. Que nesta noite possamos sentir a presença dele e que ele receba de todos nós o carinho e o nosso amor. Agradecemos por tudo, nos ampare hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Boa noite. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre a lei de amor. Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para serdes amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis, antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos da vossa alma. Deveis vos elevar bem alto, para julgar sem as limitações da matéria e não condenar vosso próximo, sem antes teres elevado vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós a encontrareis uma outra época, em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a se elevar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes sereis, se os vossos irmãos vos dessem tudo do que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, todo justiça.
Que assim seja. Agora eu gostaria de convidar a Márcia, que é a presidente da federação, que vai falar. Muito obrigada. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Nós trazemos o nosso sentimento de pesar e abraçamos a Monique, filha do nosso querido já saudoso Fábio. E em nome dela abraçamos todos que aqui nos encontramos, já saudosos. E quando a gente vê esse sorriso acolhedor do Fábio, a gente volta lá na década de 80, com o Dr. Volney, onde nós tivemos o privilégio de trabalharmos juntos, lá na Federação Espírita. Era uma turma, uma moçada, que o Dr. Volney confiou em nós. E naquele período, a gente dirigia o departamento que se chamava Orientação às Casas Espíritas, e que hoje, mais bem colocado, é o trabalho da unificação do movimento espírita. E o Fábio cruzou o nosso caminho por diversas vezes. De Anápolis, eu também sou anapolina, sinto-me muito honrada de ter nascido em Anápolis, a minha família toda é de lá. Mas também cruzou no momento em que trabalhávamos na APS, Assistência e Promoção Social Espírita. Ele também teve muita contribuição naquele momento na Assistência e Promoção Social Espírita, que é uma coordenação da Federação Espírita do Estado de Goiás. E aqui nós viemos muitas vezes, fizemos muitas festas, ele nos visitou tantas outras vezes lá na Federação, já quando estávamos na diretoria executiva, exercendo a presidência da Federação. Teve uma contribuição muito valorosa e valiosa, e é meu colega também na Academia Espírita de Letras. Então, de toda maneira que eu imagino, eu lembro da importância do Fábio nas nossas vidas. E quando eu converso com a Valéria, aí o coração abre mesmo, porque a Valéria, com esse sentimento grandioso que ela tem, ela sempre nos trazia as informações das dificuldades, das alegrias, das experiências que ela passou com o Fábio. E por tudo isso, nós agradecemos. Agradecemos a Deus a oportunidade que tivemos de conviver com Ele, por todo o exemplo, por toda a experiência que Ele deixa, na certeza que foi muitíssimo bem acolhido. E que todos nós espíritas, sabendo da continuidade da vida, porque estamos caminhando para a luz, só temos que, neste momento, reverenciar a Deus, a nossa abençoada doutrina, pela oportunidade que nos concede de termos esse entendimento maior, esse consolo que é trazido pela doutrina espírita. Em breve tempo estaremos juntos e também durante o período do sono físico, com certeza, já nos encontramos, já nos vimos outras tantas vezes. Aqui estão também conosco o Eduardo Vieira, que é vice-presidente da Federação Espírita, o professor Eurípides, que é do setor Registro e Memória da Federação, o Robinson, que é diretor administrativo, a Neide, que é secretária da região Concentro, o Francisco Júnior, que é do Conselho Administrativo. Não sei se tem mais alguém, não estou vendo. Mas se houver mais alguém da Federação, por favor, levante a mão aí para a gente também, para nós nos apresentarmos. No mais, estamos sempre à disposição e recebam todos o nosso abraço de solidariedade, de pesar, mas também de alegria por termos tido a oportunidade de conviver com ele. Muito obrigada. A gente convida o Eduardo, agora o vice-presidente, para dar uma palavra também sobre o Fábio. Bom, boa noite a todas, a todos. Eu confesso que eu ouvi mais os espíritos, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Agora os encarnados, né? Muito bem.
Bom, são breves as palavras, até agradeço a deferência por nos permitir aqui compartilhar algumas pequenas experiências que tivemos com o Fábio, esse amigo valoroso, e cumprimentando aqui os presentes, na pessoa da nossa presidente, da Valéria, nossa companheira de Ideal Espírita. Eu até comentava, né, Valéria? Foi uma década depois, viu, Márcia? Foi pelos idos de 98, 99, eu estava na Mocidade Espírita e já estudando, né, o Espiritismo, e eu estava lendo sempre a revista Allan Kardec, professor Eurípides. E tenho os 51 exemplares, né, comigo lá no meu acervo, da revista Espírita Allan Kardec, fundada pelo nosso saudoso também Paulo Daltro. E tinha alguns exemplares que eu não tinha no meu acervo. Eu pensei, como é que eu vou fazer, né? Porque a gente tem esse exercício, né, das obras do Chico, por exemplo, das 412 obras que o Chico publicou em vida, nós temos 389 exemplares, né? Falta um pouco mais de 20 alguma coisa, 30 para a gente completar a coleção toda. Não em PDF, em arquivo físico, né? O livro. E aí me veio em mente de dar um pulinho lá na editora, né? Ela funcionava ali no setor sul, o Júnior. Era bem na portinha do lado ali da entrada do auditório do pai, né? E eu bati lá e quem que me recebeu? O Fábio. E aí ele disse, pois não. Eu falei, eu sou da Mocidade Espírita, lá do Centro Espírita Irmã Sheila. Eu estou precisando de alguns exemplares da revista e eu sei que a editora é aqui. Aí ele logo depressa me convidou para entrar. Começamos a bater um papo e quem se lembra do Fábio, ele era muito bom de papo, né? A gente ia longe conversando. Muito conteúdo, muita vivência espírita, né? Facilitava o diálogo. E então os exemplares que eu não tinha, ele tinha, obviamente, lá na editora. Uma presteza, né, uma fraternidade, separou os exemplares que eu não tinha para a minha coleção e conversamos bastante. E na hora de efetuar o pagamento, estudante ainda, né, Valéria? Estudante, poucos recursos, né? Eu falei, pois é, como que o senhor vai poder fazer para mim, né? Para eu levar então esses aqui? Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, o exemplar é X, né? Mas eu vou fazer a metade do X e essas aqui você pode levar também para você. Então, me auxiliou nisso. Eu nunca me esqueci, né, daquela generosidade, daquele bom papo, quando mais tarde nós nos encontramos lá na federação, nas atividades do movimento espírita, né? Recordamos essas experiências, essas vivências nossas, e sempre que nós estávamos em atividade do movimento, que tínhamos a oportunidade de estar também na presença do Fábio, ele sempre fazia questão de conversar conosco, trazer, né, uma palavra amiga, trocar uma ideia sobre uma obra, então sempre muito fraterno, né? E eu estava observando aqui, a Valéria também não me deixou fugir aqui da inspiração, não sei se vocês perceberam, né? Aquele quadro ali é a estrada, é o caminho, né? E fizeram uma boa adaptação aqui, né, Valéria? E o Fábio, a mesa, não sei se vocês perceberam, tem um tampo de uma mesa aqui, né? E eu sentado ali, como a Márcia bem ponderou, sorriso dele, né, acolhedor, eu pensei assim, Fábio, você já está aí, né, na mesa esperando, né? Já está no caminho, né? Mas com um sorriso desse dá até vontade de ir, né, gente? Mas as lutas ainda nos esperam no mundo, né? Mas a gente sabe da bondade, da justiça de Deus e, por certo, em breve nós nos reuniremos todos novamente, a nossa família espírita, a nossa família humana, né, no mundo espiritual, buscando continuar os nossos trabalhos, as atividades e as relações boas, né, as boas relações que nos alimentam, que nos favorecem também nas nossas caminhadas. Deixar esse pequeno registro aqui, né? Lá se foram, pensando 98, 99, 27, 28 anos, né? E a nossa amiga na prece disse que ele estava com 72, se tirar esses 28, não sou muito bom de matemática, mas daria mais ou menos 42, 43 anos quando eu tive o primeiro contato com o Fábio, né? E hoje eu estou com 46, então quando eu me encontrei com ele, ele estava com a minha idade praticamente, né?
E se ele foi até os 70, apesar dele estar sentado à mesa, viu, amigo Fábio? Ainda vou ficar mais pelo menos umas 3 décadas por aqui, né? Mas, dentro desse saudosismo, né, da alegria de entender a dinâmica da passagem, né, isso para nós não é uma tragédia, pelo contrário, cumpriu a sua missão, viveu muito bem, né, deu a sua contribuição, e isso é o mais importante. Né, e que Deus o tenha onde ele se encontre, que ele possa também continuar trabalhando conosco, nos inspirando, fortalecendo os nossos passos, o nosso propósito, né, de levar o Evangelho à luz do Espiritismo, naquela síntese, né, que o Mestre nos deixou. Que o grande desafio nosso é amar e servir. Né? Muito obrigado. A gente vai convidar agora o nosso professor Eurípides também, para dar uma palavrinha. Na pessoa da Monique, filha do Fábio de Oliveira, eu os cumprimento a todos vocês. Quero compartilhar com a direção dessa casa os nossos sentimentos, os mais fraternos, o sentimento de conforto, porque a vida continua. E a respeito do Fábio, ele é sempre notável a gente sentir o consolo que alguém passando pela terra possa deixar em nossos corações. É evidente que a doutrina espírita é puro consolo. Mas quem escreve essa história, personificando as belezas desse consolo, materializando pelos seus gestos e atitudes, como se fosse o seu coração uma extensão do próprio Espiritismo, isso nos faz entender por que Paulo preocupou-se em dizer: em tudo dai graças. A extensão da doutrina espírita nos proporciona essa realidade. Saber da grandeza de um amigo nosso que compartilhou conosco as experiências do movimento espírita na forma como Fábio de Oliveira o fez, dá-nos a certeza de que a vida é plena e bela nesse estuário de experiências que significa o pão nosso de cada dia, que alimenta a nossa alma, mas que é preciso que alguém nos auxilie para que possamos ter esse pão de cada dia. O Fábio, eu não tive a honra de trabalhar com ele, conheci-o há mais ou menos 2 décadas, mas sempre que a ele recorri, e quando fui por ele recebido nesta casa, no seu jeito simples, na sua humildade que ele expandia, dava para perceber que se eu tivesse tido a oportunidade de estar junto a ele e trabalhando com ele, eu seria ainda mais abençoado. Resta-nos, pois, na alegria da vida e num cântico das nossas almas, oferecer a ele o nosso reconhecimento, dar a ele a plenitude da fraternidade que deve unir-nos a todos nós, trabalhadores espíritas, para que possamos também conseguirmos, de exemplos em exemplos, fazermos parte destes enredos. Que Jesus nos abençoe a todos nós.
que essas marcas que ele deixou nesta casa e no movimento espírita seja sempre como uma luz a guiar-nos nestes caminhos. Agradecendo a Deus, eu peço ao Fábio, o pessoal falou aqui, o Eduardo falou em idade, né? Eu estou com 82. Que bom saber, quem sabe, eu verei, ao chegar no plano espiritual, ó que presunção, né, pessoal? E ser recebido pelo sorriso do nosso Fábio de Oliveira. Muito obrigado a todos. Meus amigos, a gente vai convidar também o Enio, que é da Comunicação Social da Federação Espírita de Goiás, para falar. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que Jesus esteja sempre conosco. O Fábio é uma pessoa que nós guardamos assim muita consideração, e eu acredito que essa consideração ela é dos dois lados, porque sempre o Fábio estava nos procurando, encaminhando alguém para que pudéssemos dar também encaminhamentos, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista emocional. Então nós tínhamos essa relação de confiança, né, que eu considero que foi uma experiência muito bonita. Mas o Fábio sempre nos pedia para lembrar uma poesia do espírito Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Ele dizia, o Casimiro diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal. É o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. Então nós percebemos, com todas as experiências de vida e com a presença do Espiritismo na nossa existência, que talvez a nossa grande meta não seja necessariamente a transcendência do ponto de vista material, as grandes conquistas do ponto de vista da horizontalidade da matéria. Mas à medida em que nós vamos nos conscientizando do verdadeiro sentido da vida, e vamos também nos conscientizando da necessidade do desapego às coisas materiais, nós temos mais consciência para perceber a presença das verdadeiras joias espirituais que Deus vai colocando na nossa vida e vai compensando todas as fragilidades e dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho. Então, o nosso companheiro Fábio, ele é exatamente essa joia que Deus colocou em nossas vidas para auxiliar na expansão e iluminação da nossa consciência, com uma virtude muito sublime, rara nesse mundo que nós vivemos, que chama-se amizade. Fábio, ele é uma pessoa que pode ser considerada amiga. Nós sentimos isso no dia do velório, lá na cidade de Anápolis. Quantas pessoas sensíveis, quantas pessoas ali estavam falando do nosso companheiro,
com extrema emoção, mas falando de coisas que, à medida que nós íamos ouvindo, nós íamos confirmando na consciência e no coração, pelo pouco tempo de vivência que tivemos com o nosso companheiro Fábio, coisa de 35 anos de idade. Então, nesse momento, nós temos o nosso companheiro, que retorna à pátria espiritual, agora recentemente, mas eu não tenho a menor dúvida de que o nosso companheiro, ao se preparar e se readaptar perispiritualmente à realidade espiritual, ele é um grande trabalhador dessa casa. Então, nós sabemos que Fábio retorna para nos receber lá na frente, não precisa pressa, né? Não precisa correria, vamos tranquilo, vamos no tempo de Deus, né? Para nos receber de braços abertos, nos encaminhando na trilha sublime que nos coloca na mão de Jesus. Então, só a nossa gratidão ao nosso companheiro. Fica aqui, né, a nossa presidente da Federação Espírita está aqui, o nosso companheiro Eduardo Vieira, que é o nosso vice-presidente, mas fica aí também essa dedicação e esse abraço da área de comunicação social espírita da FEGO, área tal que o Fábio sempre esteve nos apoiando e nos incentivando. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, a gente gostaria de saber se mais alguém quer dar uma palavrinha para o Fábio. Você quer falar? Eu convivi com o Fábio 38 anos e eu vou contar rapidamente uma historinha como eu conheci o seu pai, Monique, né? Eu fui transferido da Mercatel, que é uma empresa de telefonia aqui de Goiânia, para Anápolis. E o Cássio, na época, era o presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Cássio Ribeiro Ramos. E o Cássio me deu a seguinte missão, que era para quando eu chegasse em Anápolis, eu trazer o Fábio de volta para o movimento espírita. Aí eu cheguei, com uma semana que eu estava em Anápolis, um amigo lá nos convidou para ir numa reunião dos presidentes de centros. Só que nessa reunião, o Fábio estava lá. Então, o Fábio não estava afastado do movimento espírita. O Fábio estava lá. Aí, o pessoal me elegeu como coordenador do movimento espírita lá. Seria o braço direito da federação na cidade de Anápolis. E eu aceitei. Eu falei, eu aceito ser o coordenador regional. Se o Fábio... Quem é que é Fábio? É aquele senhor ali. Se o Fábio for o meu secretário. Aí o Fábio topou a parada. E essa dupla, Fábio e Júnior, fez sucesso na década de 88 a 92, viu? O movimento espírita tem dupla espírita, viu, gente? Não é, Goiás não só é terra de sertanejo, não, de dupla sertaneja, não. Nós tivemos, em 88 a 92, a dupla Fábio e Júnior. E nós temos umas companheiras aí também que são trabalho de dupla, que é a Elzi e Elzita, né? Divina e Valéria, tá vendo? Meus irmãos, boa noite. É uma noite muito feliz, muito iluminada, de muita boas energias, quando nós estamos homenageando um grande companheiro, um grande amigo. Portanto, meus irmãos, nós tivemos uma convivência curta, pequena. Nós fizemos um trabalho de gestão nas casas espíritas pelo interior. Então, eu via no Fábio uma característica fundamental para nós seres humanos. Era a fraternidade. Sempre estava presente na convivência que ele tinha com todos. Então, isso é algo que nós precisamos. Essa boa energia é irradiar sempre boas energias. É tudo que nós precisamos na vida. E ele sempre estava irradiando essa energia de fraternidade. Portanto, nós precisamos desse exemplo, porque fraternidade tem que ser a base de nossa convivência em qualquer ambiente, na família, na casa espírita, em qualquer ambiente. Porque quem nos ensinou foi aquele jovem de 2000 anos atrás, Jesus Cristo. Para que todos tivessem a fraternidade, o amor entre si nessa convivência espírita. Portanto, o pouco que eu convivi com o Fábio é uma lembrança maravilhosa. E
lembramos, como disse, a gente sempre lembrar dessa fraternidade. Em qualquer momento ele estava sempre disposto a servir, disposto a colaborar. Então, meus irmãos, muita paz para todos e para o nosso irmão no plano espiritual, muita luz para ele. Obrigado. Boa noite a todos. Um probleminha aqui na hora que eu vou passar um vídeo. Gente, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande receber tantos amigos. Muitos não puderam vir, porque estão fazendo palestras, né, trabalhando. Então é muita alegria poder reunir todos aqui, né, nessa homenagem. Acho que todos aqui falaram, né, todas as qualidades do Fábio. E o Fábio, nós tivemos uma, eu não digo sorte, né, porque eu acho que tudo está na providência divina, né? Nós tínhamos recentemente fundado um centro e com aquela dificuldade, porque nós não fomos evangelizados com o Fábio. E fundamos, né, foi em 1996, a Dona Divina conhece o Fábio desde criança. Estela está ali, a irmã do Fábio, né? Estela conhece há muitos anos. Fico muito feliz de saber que vocês estão aqui. Uma alegria muito grande. E aí nós estávamos caminhando, não sei, nem lembro aonde, em Goiânia, e a Dona Divina viu o Fábio. Chamou, né, e convidou para que ele fizesse parte aqui. Nós éramos cru de tudo. Não tinha conhecimento da doutrina. Como está na memória, né, Sr. Luiz? Então, o Fábio, nós vamos ter uma gratidão eterna. Uma gratidão eterna. Porque tudo que falaram aqui, mais um pouco, né? Assim, é difícil, porque a gente lembra, né, da convivência de muitos anos, dos ensinamentos dele, principalmente a humildade. Nunca vi o Fábio reclamar. Sempre falava assim: como é que tá, Fábio? Tudo bem? Não, tudo bem não, estou ótimo. Sempre assim, aquele sorriso no corredor, né? Aí nós nos reunimos, aí a turma aqui falou: bom, o que o Fábio representa para a gente aqui, para todos nós? Aí cada um falou uma palavrinha, né? Ele foi um grande exemplo, com muita calma, sabedoria, humildade, acolhedor, dedicado, exemplo de humildade, verdadeiro amigo de todos nós, paciente e exemplo de simplicidade, resiliência e a importância dos estudos, incentivador do estudo. Sempre gentil e confiante na capacidade de superar as limitações, amigo, conselheiro, professor Fábio. Por tirar Jesus dos livros e trazê-los para o nosso lado. Por nos mostrar que Jesus nunca esteve longe. Nunca deixou de nos auxiliar em qualquer questão. Nos mostrou que Jesus está presente em todos os momentos. Então, o exemplo que o Fábio deu de amor, né? Então, quando nós recebemos a notícia, foi assim, né, um choque que nós tivemos. E como o Enio falou, nós fomos lá no velório. Aí me perguntaram: você vai fazer uma homenagem? Vou fazer uma homenagem, lógico. Mas já queriam que eu fizesse na quarta-feira, né, da semana que eu falei: não é bem assim. Fábio é especial, né? Tem que ter, assim, calma. E a gente tem que acreditar nas intuições. E eu pensei: o que eu vou fazer? Mas veio uma intuição para mim assim tão clara. E eu fiz um vídeo
Eu vou passar uma mensagem aqui. Esta mensagem foi uma intuição que eu tive. Porque eu estava estudando, eu falei, nossa, deixa eu começar a escrever, né, alguma coisa sobre o Fábio. Porque assim, eu faço assim, eu escrevo, depois a gente vai conferindo, vai corrigindo, né? Mas não, fluiu. Veio aquela mensagem pura. Veio tudo na minha cabeça. Então, assim, a gente tem que acreditar nas intuições, né? Então, esse vídeo eu vou passar para vocês, ele é rápido, mas ele é, assim, bem forte, confortador. Então, as palavras que vão sair desse vídeo, né, que fluiu, vocês vão perceber. Então, assim, eu agradeço a presença de todos, que fica marcado em nossos corações. O Fábio, para a gente, vai ser assim, uma gratidão eterna. Eu agradeço a presença de todos e agradeço a Dona Divina, que naquela época, vem cá, Dona Divina, porque se Dona Divina vai fazer já 89 anos. Tem outro detalhe que eu vou contar para vocês. O ano passado, nós fizemos... O ano passado, nós fizemos 29 anos do Lar Maria Cecília. E eu falei, e o senhor Eurípides falou, Valéria, você tem que fazer a memória do centro. Então eu aproveitei esse momento. Falei, eu quero fazer uma festa. Ah, mas por quê? Falei, não sei se o ano que vem vai estar todo mundo aqui. Eu falei isso para muitas pessoas. E eu fiz uma festa. Sabe? Muitas pessoas aqui participaram. Então, está aí. Por isso que a gente tem que acreditar nas intuições da gente. Né? Então, eu agradeço a presença de todos. Que Jesus nos abençoe. Monique, fiquei muito feliz com essa presença. Estela e a sua filha, muito obrigada. Foi muito importante vocês estarem aqui. Muito mesmo. É assim, a gente engasga, né, para falar, porque é muito emocionante, né? Assim, a presença dele, a gente sente a presença dele aqui. Tá? Pois
Irmãos, inspirem profundamente e solte o ar lentamente. Inspirem profundamente. Inspirem todos, inspirem. E solte o ar lentamente. Solta o ar com a boca aberta, assim, para sair o ar quente do pulmão. Vamos colocar essa energia restauradora dentro de nós. Vamos beber dessa fonte. Essa fonte maravilhosa que está jorrando sobre nós aqui agora. Inspirem. Fechem os olhos. Respirem. Sinta a presença dos nossos benfeitores, amigos, médicos, paramédicos, profissionais de todas as áreas que cuidam da mente humana, que cuida do nosso coração. Inspirem profundamente. Respirem essa energia, o prana, essa frequência vibracional, onde o nosso querido irmão Fábio, agora, nessa plataforma divina, ele está. E com certeza, recebendo do nosso coração também as melhores energias. Obrigado, Senhor Jesus. Viemos aqui para homenagear o Fábio, nosso querido irmão, nosso bondoso amigo. E na verdade, recebemos uma chuva de luz para restaurar o nosso mundo íntimo. Mais energia, mais alegria de viver, mais motivação diante das agruras, das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios, das provações. Porque nós temos no nosso irmão querido uma referência, Senhor Jesus. Desfrutamos a sua convivência e queremos fazer por merecer esse presente maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, a gente agradece a presença de todos, que cada um possa levar um pouquinho do Fábio para casa, com tantas qualidades que foram citadas, com essa amizade. A gente sabe que tem pessoas aqui que ele visitou a casa, que levou sua palavra, sua alegria, que a gente possa ter isso no coração. Que todo esse exemplo que ele deixou para a gente possa levar para a nossa vida. Jesus abençoe a todos, assim seja.